Bom, agora são 8 horas e 37 minutos. Voltamos aqui com o nosso Folha no Ar, ao vivo, pela Folha FM. Hoje conversando com o reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Raul Palácio. Já falamos aqui sobre vários assuntos, sobre a volta às aulas após aquele período de restrição da pandemia, sobre a recuperação do solar dos jesuítas. E agora vamos ouvir do Raul uma projeção para as eleições 2022. E Raul, olha, essa eleição é para você avaliar a importância dela, os nomes postos no tabuleiro aqui da região para deputado estadual e para deputado federal, a importância de termos representantes locais e regionais nas duas casas, tanto do Rio quanto em Brasília. E junto dessa avaliação, essa projeção sua, o que seria ideal da gente conseguir eleger aqui 2, 3 deputados federais, 4, 5 deputados estaduais, eu gostaria de colocar uma outra questão que lá na UF acho que não é utopia, mas é um sonho desde a fundação, um pouco mais depois da fundação, que é a autonomia plena daquela instituição. Eu esqueço o nome daquele reitor flamenguista, ele é de Pernambuco. Hã? Braz. Você conheceu o Braz, Aloysio? Hã? Falou flamenguista? Rapaz, foi goleiro também. Foi goleiro. Boleiro. Ah, boleiro. Não, acho que ele é bom de bola. Bom de bola. O Braz, rapaz, visitando lá na sala da reitoria, falou, não, pode usar o banheiro meu aqui? Eu falei, não, rapaz, até o espelho era do Flamengo. Eu falei, eu perdi a vontade. Obrigado, Braz. Mas, cara, extremamente gentil. E é o sonho da universidade, é um sonho, a necessidade dela ter essa autonomia plena. O que representa esse momento de eleição para essa autonomia plena também? Deixa eu te colocar uma coisa primeiro. O Silvério, eu acho que é torcedor do Fluminense, então talvez deveria ter visitado na época que o Silvério ficaria melhor o banheiro, entendeu? Mas é assim, eu acho que essa eleição é uma eleição muito complexa, é uma eleição difícil, e eu acho que as pessoas estão tomando ela num caminho, no meu ponto de vista, errado. Eu acho que não é mais uma eleição de direita contra esquerda, é uma eleição de projetos coletivos e inclusivos contra projetos individualistas e excludentes. Então, vamos falar do presidente depois, agora para... Não, inclusive agora para deputados. Ah, tá. Então, assim, o que os deputados fizeram durante todo esse tempo em relação a projetos coletivos inclusivos e o que realmente tem feito que a gente pode catalogar dentro de projetos excludentes e individualistas, entendeu? Daqui da região, a gente só tem contato com um dos deputados, os outros infelizmente faleceram, mas é um deputado, Bruno da Guaire, sempre tem estado junto com a gente, ultimamente talvez um pouco mais complexo pela possibilidade dele ser secretário, enfim, tudo aquilo, mas é um deputado que no final do ano passado, com a eleição do Vladimir, talvez a gente teve algum problema, mas logo depois isso foi resolvido, quando a gente realmente ligou para o Vladimir e a gente está trabalhando junto com a prefeitura em todos os projetos. Então, o Bruno é uma pessoa que sempre tem defendido a causa da UENF. Entendeu? Isso acredito que seja entre os candidatos que estão sendo colocados agora. Muito embora a gente sempre tenha obtido resultado mais do pessoal de fora que do pessoal de dentro. Então, a gente tem, por exemplo, o Costa lá, é o Rafael Costa, que defende lá de Niterói, que defende os direitos humanos, que é um projeto coletivo e inclusivo. A gente tem o Conte Bittencourt, que também tem trabalhado muito em projetos inclusivos e coletivos, entendeu? Então, tem toda uma série de deputados que realmente participam disso, mas eu chamaria a atenção das pessoas para procurar dessa forma. Ou seja, não se o deputado é de esquerda ou de direita, senão quais são os projetos que o deputado tem em relação a coletivo e inclusão e em relação a individualista e excludente, entendeu? Eu acho que isso é fundamental na hora de decidir. Em relação a deputados federais, tem alguns que têm trabalhado muito com a gente. Então, por exemplo, o Valdec Carneiro, que é também de Niterói,
é um deputado que realmente trabalha muito próximo da gente em todas as ações que a UENF tem. E aqui, por exemplo, nós temos o trabalho coletivo e inclusivo que o Caio fez na Secretaria de Ciência e Tecnologia lá em Niterói. Então, assim, é nesse sentido que a gente tem que começar a procurar e, dentro desses candidatos, decidir qual é o que realmente você vai votar. Em relação à autonomia das universidades, a gente teve uma reunião com um dos candidatos a presidente e a gente colocou esse ponto como fundamental, a implementação da autonomia universitária, porque a Constituição permite, inclusive a do Estado, mas a implementação da Constituição da autonomia universitária é fundamental, tanto dentro do Estado quanto fora. A gente já tem um projeto para apresentar na LEGE, e esse projeto pode ser utilizado também para apresentar na Câmara. É um projeto onde a gente tem, dentro dessa parte da autonomia, ataca cada uma das áreas dessa autonomia, inclusive a autonomia financeira. Mas nós não podemos, e aqui me permite uma parte, falar da autonomia do Estado do Rio de Janeiro, tendo uma comissão em Brasília, que é a que regulamenta o regime de recuperação fiscal, que manda mais que o próprio governador. Entendeu? Hoje a UENF tem uma quantidade de recursos orçamentários e financeiros para poder pagar uma série de auxílios para os seus funcionários. O governador assinou, está todo assinado na lei, mas essa comissão que está em Brasília fere toda e qualquer autonomia universitária e ela que decide o que a gente pode ou não pode fazer. Pasme, essa própria comissão falou para a gente que, embora a gente tenha o direito de utilizar o recurso de 25% na educação, a gente poderia utilizar em outra coisa que não é pessoal. Ou seja, essa comissão manda mais que a Constituição da República do Brasil. A Constituição da República não especifica em que a gente vai utilizar o recurso. É a educação como um todo. Então, assim, nesse momento, a gente falar de autonomia universitária é extremamente importante, e aqui no Rio, para a gente ficar, de uma vez e por todas, defendido dessa comissão de recuperação, ou seja, do regime de recuperação fiscal, que são 3 pessoas que hoje, e aqui quero deixar bem claro, através delas, o Estado do Rio funciona praticamente num sistema escravista. Eles decidem o que a gente pode ou não pode fazer. O governador desse Estado não tem possibilidade contra essa comissão. Então, nessas condições, realmente não daria para a gente se desenvolver. E de aí que a autonomia universitária passe a ser fundamental. Vamos lá, Raul, para terminar, projeção para governador e presidente. A gente está vivendo, só para 2 polarizações, né? Parece que é muito mais nacional, né? Lula-Bolsonaro, né? Bolsonaro-Lula, e que se reflete no estado do Rio em Freixo, pela ordem específica, Cláudio Castro e Freixo. Eu falo porque todas as pesquisas dão isso, né? Uma polarização para presidente e uma para o Estado. Você vê chance de terceira via e como é que se projeta, se você concorda com essa polarização e como é que você projeta? Eu concordo com a polarização, mas de novo, é uma polarização naquele sentido, não é direita e esquerda. De fato, o Lula tem como vice o Alckmin, que não é exatamente esquerda dentro desse processo. É uma polarização entre projeto coletivo e inclusivo, representado por Lula e o Alckmin, e projeto excludente e individualista, representado por Bolsonaro e aquele general, qual é o nome? O Braga Neto. Braga Neto, entendeu? Então, nós temos que escolher entre esses 2 projetos. As universidades que construímos projetos coletivos inclusivos, evidentemente já temos o nosso voto. Isso não quer dizer que toda a comunidade é favorável a esse tipo de coisa. A universidade como um todo tem de tudo. Mas hoje o Brasil precisa de um projeto coletivo inclusivo onde todas as pessoas entrem. Todos os problemas que temos hoje, a insegurança alimentar, o problema do transporte, o problema do combustível, o dólar alto, tudo isso porque simplesmente não tem um projeto coletivo inclusivo onde todos os brasileiros caibam dentro desse projeto. Então, eu queria um pouco chamar a atenção nisso. E aí, o Estado é a mesma coisa. Entendeu? Ou seja, quem defende um projeto inclusivo e coletivo deveria ter apoio da maioria da população que está fora do processo e a que está dentro desse processo atualmente. Todo mundo deveria apoiar. Agora, quem defende um projeto individualista e excludente,
evidentemente está defendendo um projeto um pouco específico para um grupo, e talvez esse grupo tenha o seu apoio, mas a maioria da população que está hoje fora de um projeto de desenvolvimento do Brasil deveria realmente dirigir seu voto para aquele projeto coletivo inclusivo. Então, queria chamar a atenção em relação a isso, não mais esquerda e direita, e sim projetos coletivos inclusivos contra projetos individualistas e excludentes. Durante todo esse período, e o Jefferson esteve ontem aqui e esclareceu muito bem, tem recurso, só que as prioridades não são os projetos coletivos inclusivos. As prioridades são o orçamento secreto, que desde meu ponto de vista é o Caixa 2 legalizado, ou o mensalinho legalizado, o mensalão legalizado, entendeu? Mensalãozão. Isso, é uma vergonha, entendeu? Uma vergonha. Eu me lembro quando a gente teve que fazer uma PEC para mudar a Constituição do Estado para ter os 12º trabalho que a gente passou para poder, meses de trabalho dentro da lei para poder conseguir aquilo. Você não tinha artolheiro. E os caras conseguem isso de hoje para amanhã, assim, e a federal. Então, assim, são coisas que me deixam pasmo, mas isso dá uma noção exata de como é um projeto individualista e um projeto excludente. Quando o ministro da Educação fala que as pessoas com autismo, as pessoas com deficiência não deveriam estar dentro da universidade, esse é um projeto individualista e excludente. Quando as pessoas começam a falar contrário a isso, contrário aos direitos humanos, contrário a coisas que são coletivas, inclusivas, é uma coisa que me chama a atenção, entendeu? Não poderia ter isso. Então, o Brasil precisa de sorrir, o Brasil precisa de amor, o Brasil precisa de livros, tá certo? O Brasil precisa, de novo, as pessoas se olhando no rosto, conversando, fazendo festa e aquilo. Nós temos que eliminar esse ódio, temos que eliminar as armas, nós temos que eliminar esse projeto de ignorância que está sendo criado dentro do nosso país com o desfinanciamento das universidades públicas, e aqui deixar o meu apoio para todas elas no estado do Rio e para o Brasil como um todo. O que os meus colegas reitores estão fazendo nas universidades públicas é digno de elogio. Administrar com nada é uma coisa muito difícil. Nós já passamos por isso. 2016, 2017 foram muito duros para as universidades estaduais. Então, eu não quero que eles cheguem no ponto em que a gente chegou, onde salários foram cortados, a gente não pagava conta nenhuma, as empresas começaram a ir embora, e isso realmente foi muito duro para a gente. Só se isso se repetir a nível federal, é porque não existe interesse em projetos coletivos inclusivos, como são os projetos das universidades públicas no Brasil como um todo. Nessa crise que você falou aí, teve até os animais usados em pesquisas que foram teve um momento de passar fome por falta de ração, por falta a gente teve que entregar os animais. Professores e servidores passaram fome também. Cesta básica arrecadada. Básica foi entregue. A professora com doutorado. Isso. Não foi. E aí sim, não foram só os animais, foram. Até porque não é exclusividade. O cara não pode ter. Você não pode trabalhar em outro lugar. Se não receber lá, vai receber de onde? Entendeu? Então, assim, foi muito duro naquela época, e eu espero que isso não chegue. Não, humilhante, com certeza. Eu espero que isso não chegue àquilo. E naquele momento no estado do Rio era exatamente a falta de recursos. O que está acontecendo no governo federal é uma prioridade a outras áreas e não a área de desenvolvimento do Brasil como nação soberana. Raul, tema para a gente conversar esse programa todo aqui, essa questão política, mas eu acho que todos nós, e a Luiz falava isso aqui também essa semana, a necessidade de trabalharmos a paz. Nós, como órgão de imprensa, né, o Grupo Folha da Manhã, com sua força gigantesca aqui na região, mas, sobretudo, também as universidades, de trabalharem essa paz, essa coisa na eleição, porque a gente teve esse caso lá em Foz do Iguaçu, que já tem gente contextualizando, puxando para um lado, puxando para o outro. Tem uma série de... essa coisa de grupo de WhatsApp que a gente repudia, né, desde que provocando mais ódio e mais fake news, espalhando mais fake news. Então, assim, ninguém quer ensinar ninguém aqui, é só orientar. Procure grupo, os dois lados da moeda, né? Isso no meu grupo do Facebook.
eu por uma característica própria, eu tenho relações com ambos lados, entendeu? Mas todas as pessoas coletivas inclusivas. E assim, o que eu tenho sido mandado para Cuba é uma coisa impressionante, entendeu? Como se aquilo fosse um castigo, não vai para Cuba. Então assim, aí a gente, lógico que trata de outra forma. No seu caso não vai né? para Cuba, volta para Cuba. Volta para Cuba, né? Raul, muito obrigado, bom dia, sucesso. Vou ficar aqui, como otimista que sou, torcendo para que vocês consigam resolver essa situação aí, esse impasse, quebrar essa burocracia com a recuperação do nosso patrimônio histórico fantástico, para que não fique aí, né, não se transforme num solar dos Aires e tanto mais que a gente conhece, inclusive que tem decisão do Ministério Público, né, liminar do Ministério Público, obrigando a recuperação, no caso do solar dos Aires. Da Justiça Federal. Né, da Justiça, Ministério... Terceira vara. Então, quer dizer, é uma situação muito complicada, muito difícil realmente, mas que a gente espera seja resolvida... Só perdão, a ação foi movida pelo Ministério Público Federal, mas a decisão é... Mas no caso das Arias. A provocação do Ministério é sensacional. Não, até porque a justiça tem que ser provocada. Né? Se não for, não tem nenhuma... Né? Não pode. Não o juiz não pode tomar decisão por conta própria, tem que ser provocado. Exatamente. O juiz não pode tomar nenhuma decisão por conta própria, exato. Então a gente torce para que vocês consigam encontrar uma solução. Na minha opinião, o mais difícil vocês já têm, é a verba, que nunca teve, sinceramente, né, Luiz? Eu não me lembro de uma verba chegar tão rápido assim em comparação a outros tempos. Então, que vocês possam fazer a coisa certa, claro e evidente, mas o mais rápido possível. Não, fica aqui o compromisso da gente, como sempre, a poder executar o mais rápido possível, e só deixando mais uma vez claro que nós fomos chamados, a universidade foi chamada para a execução de um projeto. E até agora esse projeto não foi apresentado para a gente, como para a gente poder executar. Então, a gente está trabalhando para ajudar a poder obter esse projeto. Mas em Cabo Frio, por exemplo, a gente está avançando um pouco mais, fazendo outros mecanismos que nós podemos fazer porque somos os responsáveis pelo uso do terreno. Então, fica o compromisso da gente e a importância para a gente de poder executar isso. É importante porque o patrimônio da cidade e a universidade, ela tem como função atender todas as necessidades da cidade na medida das suas possibilidades. Então, é importante para a gente, não tem a menor dúvida, digamos assim, um patrimônio que é muito importante e tem história da nossa instituição lá, desde a primeira recuperação até agora, entendeu? Não é um patrimônio que nos digamos assim, alheio a gente, pelo contrário. Tem muita pesquisa nossa que é feita lá dentro, muito artigo que é procurado, muita literatura que realmente é encontrada, e aqui agradecer o trabalho que a Rafaela vem fazendo, muito bom, diga-se de passagem. Espero que ela, agora com os concursos que a UENF está fazendo, talvez possa fazer parte da nossa comunidade universitária como professora, não? Fazer o convite para ela fazer o concurso com a gente, entendeu? Mas assim, ela e o grupo de trabalho que realmente é incansável. O grupo de trabalho deles, mas, enfim, nesse caso, a permissão de uso do terreno está na prefeitura e não na UENF. Aloysio. Agradecer a Raul pela presença, pela entrevista. Eu acho que, Nogueira, estamos em julho, meados de julho, hoje é 14, né? Eu acho que pode pensar, deixar na pauta aí, próximo mês, para passar um tempo para ver se a coisa vai andar ou não. Uhum. Como o Raul falou, eu tive informação, o Raul falou, nos próximos dias são esperados documentos da prefeitura. Raul disse aqui que uma vez aberto o processo de licitação para começar a obra, projetou em 2 meses, falou aqui. Então, vamos esperar aí um mês para ver se esses documentos foram entregues, se a coisa andou. E se por acaso a coisa continuar emperrada, fazer um programa só sobre a questão do solar daqui a um cerca de um mês e meio. Então, já fica pautado. Eu tenho amor, até porque minha família, minha parte de mãe, minha mãe nasceu do lado do solar dos Jesuítas, na casa do lado, Diva. Na casa ao lado. Ela nasceu ali, na casa ao lado. Então a história de campo, é a história da minha família. Coqueiro de Toco. Coqueiro de Toco. Minha mãe nasceu do lado. Ela conta. Vizinha. Então,
E muito mais do que a história familiar, a história da cidade, né? Desde antes de Campos ser Campos. E depois tive a oportunidade de trabalhar também naquela época lá que eu vi o restauro sendo feito. Eu presenciei, sou testemunha daquele trabalho. Tive na inauguração, tenho muito desejo de que... Acho que como todo campista, né? De que isso ocorra. Agora, se a coisa continuar emperrada, vamos fazer um programa só sobre isso, que eu acho que merece. Daqui a um mês cai exatamente na sua semana, lá para 11 de agosto, por aí. E anunciar, agradecendo ao Raul, anunciar que amanhã o governador Cláudio Castro é entrevistado aqui, não presencial, por Skype, entrevistado aqui do programa. E a bancada vai ser conhecida pelo Armando Neto, que foi quem articulou essa entrevista. Né? E vai sair amanhã. Importante, governador do Estado, né? Candidato à reeleição, eleito vice-governador, agora a reeleição como governador. E, enfim, uma eleição polarizada. Ele está à frente de algumas pesquisas, outras o Freixo, mas eles estão ali disputando. E vamos ver. Amanhã o governador Cláudio Castro. Acho muito importante essa entrevista amanhã. Sim. Vai dar para falar de tudo. Né? Tem a agenda apertada, né? Mas vamos trazer ele aqui amanhã. Sim. O programa começa a partir das 7 horas, aí logo a seguir, né, de acordo com a agenda dele lá, o governador acessa aí o nosso programa para participar dessa entrevista. Luiz, muito obrigado. Tem algum comentário, tem algum destaque ainda para a gente fazer? Se bem que essa semana já vai... Quando fala esse negócio de Foz do Iguaçu, lembrar que isso pode ter acontecido em Campos. Em julho do ano passado, o artista plástico Andinho Indy estava fazendo ali um muro particular na Conselheiro Otaviano, centro da cidade, área nobre da cidade, chamada área nobre. E um particular pode fazer no seu muro o que ele quiser, né? Colocou ali uma crítica velada a Bolsonaro, a coisa do genocida, e no lugar do O era um palhaço com a faixa presidencial. E Bolsonaro é chamado de Bozo, né? Pelos seus opositores. E teve uma arma apontada para ele por um bolsonarista que vinha passando de carro. Felizmente, não atirou, mas a coisa tá complicada. Tá complicado. Então, isso que ocorreu agora, em Foz do Iguaçu, no sábado passado, poderia ter ocorrido aqui em Campos em julho. Felizmente, não ocorreu. Esperemos que não ocorra novamente, né? Veríssimo, acho que o do Veríssimo colocou agora, não? A gente está com a razão, mas eles estão armados. Eles têm as armas. Esse aqui é um problema. Não, acho que não esse diapasão nós, eles, né? Acho que todo mundo vai esticar uma ponte para tentar conversar, todo mundo é brasileiro, mas enfim, a coisa está complicada. Mas o Veríssimo eu vi, essa frase está fazendo muito sucesso. Quando parte para essa coisa de fanática, de fanatismo, gente, você vê torcedor de time, quem conhece, igual a gente conheceu, né, Luiz? Os bastidores do futebol, quem conhece os bastidores da política, quer que ser fanático por um jogador, coisas que a gente vê nos bastidores, você fala, rapaz, olha, dá nojo de ver esse cara, mas jogando bola é outra coisa, ele faz gol pro seu time. Então, assim, quem conhece os dois lados do balcão, por exemplo, tanto na política, em todos os setores, porque tudo hoje é motivo de discussão, até se o planeta se a Terra é plana ou não, é um absurdo. Então você passa a conhecer um pouco mais, passa a ler um pouco mais, sair um pouco dessa bolha que você mesmo criou para você, né? Tentar entender o que está acontecendo de fato no mundo, para você emitir a sua opinião, até mesmo para... Mas em momento algum, fanatismo só leva a isso. Vamos lá? 9 horas, 1 minuto. Aloysio, bom dia e até amanhã, se Deus quiser, online. Até amanhã. Valeu. Até amanhã. E você falaram aqui que você é flamenguista, você é palmeirense. Não, eu sou palmeirense, mas não tem nada a ver com o time daqui do Rio, mas... Cuba tem futebol desenvolvido? Cuba tem um futebol precário, porque você joga futebol em terreno de beisebol. Lá é beisebol. A gente tem um gol que é impossível, que é gol
do arremessador, o ponto do arremessador é mais alto que o resto do campo. Nossa. Então, se tu coloca a bolinha lá, quando tu bate, ela vai com muito mais força que do resto do campo. Então, é um tipo de gol que só acontece em Cuba, não acontece em outro lugar. Valeu, Raul. Tá. Só agradecer. Que você consiga fazer um gol cubano aí, então, que seja nesse projeto de recuperação. Só para terminar, Cláudio e Aloysio, agradecer o convite, não? E mais uma vez a Folha colocando-se à disposição de poder colocar informação, esclarecimento, enfim, tocar sobre os diferentes pontos que são importantes para a cidade. É importante a gente ter grupos de informação e grupos jornalísticos que realmente trabalhem com essa seriedade. Não tem ponto A nem ponto B, se não tem um tema onde todo mundo vem realmente debate sobre isso. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Valeu, Raul. Obrigado, bom dia. São 9h02. Fechamos aqui o Folha no Ar. Amanhã às 7 de volta com mais uma edição. Obrigado a você que nos acompanhou aqui. A nossa programação segue com música e muita informação também, no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinas.